Este é um momento que devemos dedicar a nós. É um momento, depois de atravessarmos a semana, com todas as suas imposições, as suas exigências, no âmbito profissional, social, agora é o nosso momento. Imaginemos-nos, nesse instante, diante de Jesus. Jesus estende suas mãos, convidando a todos nós para nelas também segurarmos. Ele nos olha com imensa ternura, pois que Ele identifica as nossas angústias, os nossos tormentos, as nossas aflições. Ele se compadece de nós, pois sabe o quão difícil é a nossa reconstrução. Mas Ele nos sorri e, passando suavemente a mão em nossas cabeças, Ele nos repete com muita brandura: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esforça-te, mas não permita que a chama da esperança se apague em seu coração. E Ele toma das suas duas mãos e, colocando-as em concha, Ele fica envolvendo a chama da esperança em nossos corações e nos dizendo: minhas mãos aqui permanecerão como um anteparo, como proteção, a evitar que o vento e as tormentas da vida física possam apagar a chama da esperança em teu coração. Sorria, levante a cabeça, olhe para os céus. Eu estarei sempre ao teu lado, jamais os abandonarei. E nós, com a chama da esperança renovada, pelo menos protegida, arriscamo-nos a levantar os olhos e olhar no rosto de Jesus, dizendo: louvado seja, Senhor Jesus, o vosso nome, os vossos ensinamentos, o vosso amparo e a vossa proteção a todos nós. Muito obrigado, Jesus, por esse momento de refazimento que o vosso amor nos concede na semana. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que estamos fazendo no sentido de encontrarmos os meios, a motivação, a coragem para esse processo de transformação moral. Abençoa, Senhor Jesus, os vossos tarefeiros, os bons espíritos, que conosco já sintonizaram por ocasião do passe. Vieram conosco até este ambiente e agora nos abraçam em vosso nome,
permitindo-nos assim aliviar os nossos corações. Abençoa todos nós, Senhor. Abençoa os nossos familiares que eventualmente não puderam vir na manhã de hoje. Permita-nos, Senhor, seguir convosco durante toda a semana. Em especial, envolve no vosso amor o nosso querido Edinho. Dilata, Senhor, a nossa capacidade de compreensão, para que melhor e mais facilmente possamos compreender e fixar o conhecimento do vosso Evangelho, que o nosso irmão tão carinhosamente preparou para transferir para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Com vocês, eu sempre tive vontade de falar isso, com vocês, o meu amigo Edinho. Bom dia, amigas, amigos. Vamos lá, vamos dar sequência à nossa manhã. Eu trago hoje a continuidade, está até aqui o nosso livrinho, né, o Pão Nosso, capítulo 75, murmurações. Murmurações essas que, vamos dizer assim, estão muito presentes nas nossas vidas. A gente não percebe o quanto murmura. Eu vinha para cá, não vim murmurando não, mas eu vinha para cá para fazer a palestra e eu já acordei mais cedo para sair com o cachorro, tudo. Uma manhã linda, aquele sol, céu de brigadeiro. E ao vir para cá, falei, poxa, que legal, né? O dia bonito, a manhã bonita, para fazer a palestra lá no centro. Aí eu lembrei do tema. Falei, se fosse o contrário, se estivesse chovendo, eu já ia vir murmurando. Eu já veio, tá vendo aí, ó, poxa vida, tá ruim, tá chovendo. É algo que a gente já traz dentro de si, dentro das nossas imperfeições, da nossa inferioridade, da nossa visão imediatista de ver, e é algo que nós precisamos combater. Daí essa página muito interessante, quando era o Djair usou aqui uma expressão da jovem guarda. Era jovem há 50 anos, né? Já não tem mais, poucos registros até históricos aí do tempo que o Roberto Carlos estava começando e falava isso, né? Meu amigo Erasmo Carlos e chamava. E eu lembrei de um desenho da minha infância. Era uma duplinha, era um leão e uma hiena. Era o Lip the Lion e o Hardy, né? E o Hardy era uma hiena. A hiena vive sorrindo, né? Mas esse era uma hiena ao contrário. Ele vivia, era super pessimista. Então, ó vida, ó azar, tudo dava errado com ele. O Lip era otimista, malandrão, e o Hardy era pessimista. Todo mundo tem um pouquinho dessa síndrome de Hardy, de achar que as coisas não dão certo, porque comigo não, porque isso, porque aquilo. E eu acredito até que, de certa forma, muito acentuado nos dias que nós estamos vivendo hoje. Não no Brasil, só no mundo. A informação, eu não acredito que o mundo esteja piorando, mas as informações chegam para nós de uma forma muito mais rápida, muito mais intensa. Então dá aquela impressão que a desgraça está do nosso lado, está acontecendo embaixo da cama, tá? Isso faz com que, será que... Quantos de nós não nos pegamos questionando, não vou dizer questionando Deus, mas, será que... por que Deus não está vendo isso? Por que Deus não resolve isso? Por que Deus não... A solução que Deus deu foi botar a gente no mundo, colocar todos os instrumentos à nossa disposição, colocar o livre-arbítrio e colocar também a certeza das consequências. Porque a gente poderia dizer, mas Deus só deu as coisas ruins, a irresponsabilidade, cada um faz o que quer. É até uma forma, vamos dizer assim, um pouco equivocada de interpretar o Espiritismo. O Espiritismo não é uma religião em que tudo pode. Não, lá eles falam de livre-arbítrio,
não tem problema nenhum, não tem proibição nenhuma, não tem dogma, não tem... Então, vem para o Espiritismo que, está tudo tranquilo. Não. É realmente uma religião que não reprime, não critica, não acusa, não deve, pelo menos, acusar, apontar dedo para ninguém. Agora, mostra com toda clareza que haverá consequências. Com toda clareza. Não é uma ameaça. Mas com toda... Às vezes até a gente usa como ameaça, né? Que legal, eu me tornei espírita, não tem nem céu, não tem inferno, mas tem umbral, viu? Você vai para o umbral. Então, não é necessariamente uma ameaça, mas é a certeza que a gente tem que ter, que nós vamos assumir as consequências do que fizermos aqui, do que fizermos, do que pensarmos, do que sentimos, de tudo. Então, é uma religião que deve, vamos dizer, apelar para a nossa razão, para que pela razão nós mudemos o comportamento, não pela ameaça, não pelo medo, não por qualquer outra razão. Por outra coisa, pela razão, por matemática, fazer as contas, fazer soma. Se eu fizer isso, eu vou assumir tal consequência, isso vai voltar contra mim, e não necessariamente nessa vida, porque às vezes a gente vê, você vê fulano, aprontou, está lá, morreu tranquilo, com 117 anos de idade, tudo, calma. É muito comum as pessoas falarem isso em relação a vício, né? A gente recomenda, né, o respeito ao corpo, respeito à natureza. Então, fala, olha, não é conveniente o uso de bebida alcoólica. Por quê? É moralismo. Não, o organismo não foi feito para isso. Você está ingerindo uma agressão. Vai gerar consequência, o tabagismo. Por que espírita, Deus... Papai do céu não gosta que fume. Não é nada disso. Os espíritos. Algo que vai prejudicar o seu corpo. O seu corpo é uma ferramenta que você recebeu para fazer o bem, para progredir, para viver, para cumprir o seu papel, sua missão na vida. Você envenena ele, isso vai gerar consequência. Mas aí a gente sempre vai buscar um exemplo daquele tio, bisavô, lá no interior, que fumou até os 125 anos de idade, bebia à vontade e morreu numa partida de futebol, batendo a cabeça na trave. Quer dizer, sempre vamos usar esse exemplo para quê? Justificar. Só que nós esquecemos da reencarnação. O vovô vai reencarnar. E as sequelas, não é o castigo, não é a vingança de Deus, a vingança de quem não fumou a vida inteira. Não, calma, você vai ver, ele vai. Não é isso. É uma consequência natural. Ele foi registrando no seu perispírito, que é, vamos dizer assim, o chip divino, que registra as nossas sensações, nossas emoções, nossos atos, e projeta isso para a próxima encarnação, porque o corpo vai ficar aqui. O corpo vai para debaixo da terra, vai queimar. Cada um faz o que quiser com o seu corpo, depois de desencarnado, né? Antes tem que tomar cuidado. Mas o espírito vai carregar essas experiências, vai carregar essas informações, e essas informações vão fazer parte da composição do novo corpo. Tudo dentro da natureza. É DNA, são as células, não é nada de milagre de Deus, de castigo de Deus, de julgamento. São coisas que nós precisamos tirar do nosso coração, né? Julgamento, as penas. Tem pena, não tem julgamento, não tem nada disso. Eu citei a questão do umbral, né? A gente lê o Nosso Lar, eu até não recomendo o Nosso Lar para iniciantes. Quando às vezes uma pessoa se aproxima da gente e fala, olha, eu queria conhecer um pouco mais do Espiritismo, me recomenda alguma leitura. Falei o Nosso Lar. O Nosso Lar assusta um pouco, né? É muito real, tal. Então começa com o Evangelho, começa com o Livro dos Espíritos, e aí quando já tiver um pouco mais de noção, vai para o Nosso Lar. E lá no Nosso Lar, eu mesmo fiquei um pouco traumatizado, demorou um pouco para superar o trauma do Nosso Lar, que eu li bem pequenininho, que André Luiz, que a gente já nasce vendo André Luiz como uma referência. Nossa, André Luiz, o espírito André Luiz, um espírito evoluído. André Luiz ficou 8 anos no umbral. Falei, meu Deus do céu, 8 anos no umbral. Imagina eu quanto tempo vou ficar com esse André Luiz, que é um espírito tão conhecido, tão... Porque a gente coloca o quê? Ele foi condenado a 8 anos de umbral. Então eu fico imaginando como que vai ser o meu processo. Quando eu desencarnar, o inquérito lá está aberto, eu desencarno, termino o inquérito, aí vem a condenação. 5 anos de umbral, 6 anos de umbral. E não é por aí. O umbral é um
uma continuidade do nosso estado mental, emocional, moral. Nós, ao desencarnarmos, perdemos o corpo físico, perdemos essas limitações do corpo físico e as defesas, porque o corpo físico nos limita, mas também nos defende. A gente vive a vida dos encarnados aqui, a gente não interage abertamente com os espíritos. Isso é muito importante para nós espíritas estarmos sintonizados. E tem a ver, inclusive, com essa coisa do murmúrio. Então, quando a gente desencarna, a nossa sintonia nos atrai para o ambiente que eu tiver, desculpe a redundância, sintonizado. Então, é muito importante nós assim, nos preocuparmos com o momento da desencarnação, como a gente nunca vai saber quando que é nos preocuparmos sempre com o astral, com a postura mental, com os sentimentos, com as vibrações, porque aí vai estar a nossa sintonia. Se eu desencarno com ódio, com revolta, vai para o umbral mesmo. Mas não é porque alguém vai condenar para o umbral, você vai naturalmente ser atraído. É aquela coisa da semelhança. E a semelhança de vibração é muito mais forte. Porque a gente, no plano espiritual, quando perde o corpo físico, você já não engana mais ninguém. Aqui a gente engana. Aqui é fácil enganar. Você pega um auditório, senta uma pessoa de bem, senta uma pessoa... A criminologia mostra para a gente um monte de situações, aí até engraçadas, que você pegou um transporte coletivo, sentou do lado de uma pessoa, final do dia você vai para a televisão, nossa, aquela pessoa que sentei do lado foi preso. Mas foi tão simpático, viajei, nossa, tanto tempo com ele do lado, bateu um papo, uma pessoa tão maravilhosa, foi preso, enforcou 5, 6 pessoas. Aqui a gente engana. Quando perde o corpo físico, esquece, não engana mais ninguém, principalmente o plano espiritual superior. Nós vamos ser agrupados pela vibração. Se a gente estiver cheio de ranço, cheio de ódio, não precisa ser santo, porque ninguém é. Ninguém vai para o umbral para progredir. O progresso é aqui. Aqui as experiências de progresso, a luta, é aqui, entre os encarnados. O plano espiritual é uma instância de aprimoramento, de elucidação, de educação, de, vamos dizer assim, de uma chacoalhada a partir da nossa própria consciência, porque quando a gente desencarnar, a gente vai se dar conta daquilo que nós sabemos hoje. E esse é o principal problema. Porque não vai ser nenhuma surpresa. Aí desencarnei e continuo aqui. Hello? Você não sabia? Sabia. Mas sabe como é que é? Eu sabia, mas é um sabia meio esquisito, né? A gente sabe, mas não vive como se soubesse. É o que eu costumo dizer sobre a lacuna da fé. Que tal de lacuna da fé? Ah, eu tenho fé. Não tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Ah, eu tenho. Tem. Porque se tivesse, a gente faria tudo aquilo que a gente está vendo, que a gente lê, que a gente acredita. Por que não faz? Porque falta força para lutar contra as nossas más inclinações. É o que está lá no capítulo 17 do Evangelho. O bom espírito, que ele luta contra as suas más inclinações. É o que luta, não é o que corrige todas as más inclinações. É o que luta, porque é uma luta constante. Más inclinações nós temos aos montes. Isso quer dizer que nós somos mal? Não. Quer dizer que nós somos imperfeitos. Quer dizer que nós somos espíritos num caminho de progresso, de crescimento. E em função disso, temos dificuldades. Vimos de experiências muito materializadas no processo de evolução. Quando a gente estuda história, antropologia, sociologia, nós estamos estudando a nós mesmos. A evolução do ser humano, a evolução da sociedade, a evolução da humanidade. Somos nós somos os autores da história. A nossa história não começou no berço e não vai terminar no túmulo. Então tudo que está aí é consequência de nós mesmos. Quando nós estudamos, vamos estudar os antepassados. Esses antepassados somos nós. De um jeito ou de outro. Então, a gente não precisa ficar preocupado com vamos dizer, a situação ainda, a nossa condição inferior. Agora, nós precisamos ficar atentos à possibilidade, a todas as possibilidades de progredir. Porque nós estamos aqui para isso, temos os instrumentos para isso, nada nos impede de progredir, nada nos segura. A não ser as nossas próprias imperfeições. Por isso o Evangelho se refere à luta. Por isso que o Cristo se referiu à luta. Eu não vim trazer a paz, mas a espada é uma luta.
É a luta que está lá na jihad do Alcorão Sagrado, que depois o pessoal interpreta equivocadamente, lutar contra os seus próprios semelhantes. Não, é lutar contra si. É uma luta permanente, porque as más inclinações nos chamam todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E a gente precisa lutar contra elas. E as murmurações fazem parte disso. Essa síndrome de Hardy, de o tempo todo, né? Sabe como é que é, a coisa não está boa e não sei o quê. Eu imprimi aqui o capítulo do livro e vou ler para vocês 2 parágrafos curtos para a gente ver realmente porque a mensagem é de Emmanuel, né? De quem sou eu para querer traduzir Emmanuel. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Então, ele fala em fazer autoexame, não fala em procurar a origem das queixas fora. Então, vê o que é que está errado, você está se queixando, realmente vê o que está errado o que o tempo, está errado o sol nasceu, não devia nascer de um jeito, devia nascer de outro. Tem gente que projeta a própria felicidade só depois que abrir a janela. Para saber, deixa eu ver se eu vou ser feliz hoje. Abre a janela, olha, está tudo nublado, não, o dia vai ser péssimo. Então o problema, você não vai conseguir mudar isso aí, as 4 estações do ano. Eu só sou feliz no verão. Eu sou um desses, né? Detesto o frio. Mas tem que lutar contra isso, porque o frio está lá. O frio está lá. Agora, eu vou ficar 3 meses por ano murmurando? Aí é problema meu, não é problema do inverno, não é problema do frio. Segunda-feira, eu costumo falar sempre isso. Quem tem raiva de segunda-feira, é uma loucura. Se der raiva de segunda-feira, é estresse de 7 em 7 dias. O que vai mudar o calendário? Vai mudar a segunda-feira? Não vai. Aquele sonho de criança, né? Bem que podia ser assim, 5 domingos e 2 dias de semana. Não funciona. Não funciona. Não dá para tocar a vida desse jeito. Não dá para tocar. Faz parte da vida, do colorido da vida, as dificuldades. Tem um pesquisador dinamarquês, se eu não me engano, Sven Brinkmann, nome complicado. Se bem que Sven lá é que nem José, né? Sven Brinkmann. E ele escreveu uma obra com o título Positividade Tóxica. Da gente acreditar que tudo tem que estar maravilhoso, sempre bem, e desenvolver um sentimento ruim, raiva, ranço, quando a coisa dá errado, quando alguma coisa não dá certo. E sempre vai acontecer, precisa acontecer. Precisa acontecer. Ainda hoje eu estava conversando com a Ilane lá atrás. Eu encontrei 2 velhos, não é quem fala, né? 2 mais velhos que eu. E aí vocês imaginam a idade das criaturas. 2 irmãos caminhando, eles caminham sempre, eu cruzo sempre com eles na rua caminhando, e eu caminho com o meu cachorro. É meu personal trainer. E cobra um saco de ração por mês, né? E aí, a gente conversando, não, é bom caminhar é bom, não sei o quê. Até ele olhou para mim, você me elogiou, não, você está bem. Eu falei, obrigado, estou bem e tal. E ele está falando, não, a gente caminha e tal, para envelhecer bem. Aí eu fiquei pensando assim, como é que funciona esse negócio de envelhecer bem? Que é uma coisa que a gente põe na cabeça, né? Preciso envelhecer bem. Envelhecer com saúde. Esquece. Não vai envelhecer com saúde. Você vai desencarnar, velho. Vai desencarnar. Você pode envelhecer com menos doença. Pode envelhecer com menos problema. Tem aí um quê de gozação nisso, mas para a gente parar para pensar. Eu estou com meu pai lá com 92 anos, hoje não está muito bom, ele viria, mas não está muito bom. E às vezes a gente comenta, né? Sobre a situação dele, fala, tá aí, mamãe está chamando você e tal, né? Fica, de vez em quando ele tem funções com ela, tudo. Eu falei, mas eu estou bem e tal, não tem, felizmente não tem dor nenhuma, não tem nada, mas está cansado. Vai dando, chega uma hora. Então, como é que faz para envelhecer com saúde? Tem que morrer antes. Porque uma hora a saúde vai toda embora, 100% da saúde vai embora e a gente desencarna. E isso não pode gerar sofrimento.
Isso não pode gerar murmuração. É comum nós encontrarmos as pessoas e falarmos sobre, principalmente quando a gente atinge um certo nível de idade, começa a falar muito da morte, né? Ah, você quer, eu quero viver enquanto estiver bem, enquanto estiver lúcido, enquanto não depender de ninguém. Então vejam aí as nossas imperfeições. Então eu quero estar bem, lúcido, sem depender de ninguém. Dificilmente uma pessoa fala assim, e aí, você quer viver muito? Enquanto eu tiver paz. Está aí o negócio, enquanto eu tiver paz. Mas se eu estiver doente? Se eu tiver paz, a doença é um detalhe, é uma vírgula, é uma bobagem. A paz está acima de tudo. E a paz eu consigo administrar. A doença não. Não tem como administrar a doença. Não tem como administrar segunda-feira, não tem como administrar o tempo, se o céu fecha, se não fecha. Agora, a paz eu tenho. Só depende de mim. Só depende de mim. Ah, você fala isso porque você não conhece o meu vizinho. Ele me tira a paz. Não tira. Não conheço o seu vizinho. Mas eu sei que ele não tira a sua paz. Eu sei que você entrega a sua paz de bandeja para ele. Ah, mas ele faz isso, faz aquilo. Cabe a você compreender. Cabe a você entender. Leia lá o livro do Sven Brinkmann. Isso é da sociedade. Esses atritos são da nossa natureza, são extremamente importantes para o nosso progresso. Extremamente importante. A gente querer viver sem atrito, a gente querer viver sem contestação, não chega a lugar nenhum. A evolução, o progresso está aí. Atrito com os nossos irmãos, com a natureza, com as imperfeições, com tudo, e conosco mesmo. E conosco mesmo. É fundamental isso aí. E a gente pode perfeitamente tirar do nosso coração o sofrimento, o ranço, entender isso. Entender isso. Desde que tenha um horizonte. Outro livro interessante, Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, um médico polonês, acho que era polonês, não tenho certeza, austríaco, foi preso, judeu, foi preso na Segunda Guerra, 3 anos em campos de concentração, sofrimentos atrozes, coisas assim. Vocês imaginam um médico, uma pessoa extremamente culta, uma pessoa inteligente, preparada, sendo jogado num campo de concentração, submetido a trabalhos forçados, a toda a condição coisa mais assim desumana que pode existir. E ele criou, inclusive, um ramo aí, uma teoria do otimismo, da busca de um sentido. A vida a gente só consegue viver bem, a gente só consegue encarar as coisas se tiver um sentido, tiver um porquê. E o Espiritismo nos dá isso. Nós tivemos o mês passado, agora o Setembro Amarelo. Nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio envolvendo jovens. As pessoas perdem um sentido. Bebê reborn, o que é isso aí? A pessoa tem que buscar um boneco para ter algum sentido na vida. Então é uma coisa triste, que precisa ser olhada não com gozação, olhada com carinho, com cuidado. Eu vi há pouco, acho que até comentei aqui uma vez, uma mocinha publicitária, moça jovem, bonita, publicitária, tal, foi integrar o grupo lá daquele Henri Cristo. Acho que todo mundo conhece o cidadão, né, que se diz o Cristo que voltou, a reencarnação do Cristo. E você fica, o cara doido, xarope, quer dizer, como é que pode um negócio? E como é que tem gente que segue uma criatura dessa? E aí eu vi uma entrevista com a mocinha. E eu achei interessante, porque ela falou, eu vivi uma vida sem sentido, eu acabei encontrando sentido seguindo o Henri Cristo. Falei, meu Deus do céu, mas ela estava buscando um sentido na vida, e o cara, com a conversa mole, ele não fala muita bobagem, não. Se ele não tivesse essa vaidade de falar que ele é a volta do Cristo, ele não fala grandes bobagens, não. Mas ela estava buscando um sentido, uma razão. É o que todo mundo precisa ter. A gente precisa ter um sentido para viver.
Por isso que a reencarnação, quando Cristo se referia ao Consolador prometido, é a certeza da evolução, é a certeza do progresso, é a certeza de que tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar, seja o que for, o problema que for, a desencarnação, morte, tudo isso diminui muito de impacto. Tudo isso diminui, o peso disso tudo diminui. A vida fica mais leve. Mas, ao mesmo tempo, a nossa razão não pode nos levar à preguiça. Fala, não, nenhuma ovelha se perderá do rebanho, eu vou ficar deitado aqui, o Cristo vai me carregar no colo. O Cristo vai nos conduzir ao progresso, não tenho a menor dúvida disso. Mas não é no colo, não. Quem acha que vai no colo do Cristo, não vai. Por isso ele nos deu pernas. Ele não, né? Deus nos deu pernas para a gente andar. Se você não, vou sentar no chão, Cristo vai ter que vir aqui me arrastar. Vai arrastar pela orelha. Vai doer. Pô, mas, Cristo, não tem um jeito melhor? Você tem perna, levanta e anda. Mas aí dá trabalho, né? Me leva. É o que nós estamos vivendo. E aí vem outro livro, né, do Zygmunt Bauman, Tempos Líquidos. Nós estamos vivendo esses tempos efêmeros, líquidos. Eu quero tudo pronto, tudo rápido, sem valor. Tudo fácil. Aí vai fazer exame de glicemia, lá em cima, né? Triglicérides, lá em cima, colesterol, lá em cima, porque tudo, ninguém mais faz força nenhuma, ninguém quer fazer mais esforço nenhum. Eu sou do tempo dos 5 ou 6 canais, não lembro, a gente tem que ficar levantando para mudar. Agora, controle remoto, agora é com gesto. Tem televisão que muda. Meu Deus do céu, qual que é? O próximo vai ser com pensamento. É com gesto, a televisão responde a gestos. Alexa, traz um cafezinho. O robozinho que fica limpando a poeira. Essas coisas, de certa forma, são boas. A gente usa como metáfora, mais a título didático, brincadeira, para a gente parar para pensar. Mas a gente fica construindo um mundo de conforto. O correto é que aí depois tem que gastar dinheiro com a academia, né? Por que antigamente? Porque antigamente tem o esfregão. Eu sou do tempo do esfregão. Não é nem ceradeira, esfregão. Era um negócio assim de ferro desse tamanho assim, que passava cera na sala, esfrega os bracinhos, tudo forte. Não precisava ir para a academia. O tanque, né? Ficava tudo com tríceps, bíceps, tudo. Mas a gente foi desenvolvendo essas coisas todas. Agora tem inteligência artificial. Não precisa estudar mais. Não precisa estudar mais. Estudar para quê? O meu pai me ensinou, hoje eu tenho assim, um vocabulário razoável. Por quê? Meu pai sempre se preocupou muito com isso, né? Então ele falava uma palavra difícil, pai, que é isso, né? Vá ao dicionário. Aí eu, muito contrariado, ia no dicionário e ia procurar. E aquilo ficava. Se ele respondesse para mim, eu não ia assimilar. Hoje em dia, não. Você vai para a inteligência artificial, me dá uma tese de doutorado, dê a tese de doutorado toda, você assina embaixo e entrega. Pode até conquistar o título, mas valeu alguma coisa? Cresceu, modificou? Mas isso aí, então, o que é coisa do demônio? Não, de jeito nenhum. Isso aí tudo está na previsão de Deus. Lá no plano espiritual tem isso aí há muito mais tempo. Tem isso aí muito... Agora, é para a gente entender que precisa sobrar mais tempo para a gente cuidar de outras coisas mais importantes, não simplesmente para buscar o conforto, para buscar o sossego. O segundo artigo, parágrafo que eu li aqui para vocês, é indispensável conservar-se o discípulo, nós, né, pretensos discípulos, em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas. Por quê? De maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. Aqui, vamos dizer assim, está se referindo a outras pessoas, mas as outras pessoas lendo vão se referir a nós. Isso aqui, a gente encontra esses acumuladores de energias destrutivas em todos os cantos do planeta. Em casa, no trabalho, diante do espelho, principalmente. Nós precisamos lutar contra isso.
Porque aí tem aquele ponto importante que eu deixei em aberto. A questão da sintonia com o plano espiritual. Os espíritos estão à nossa volta o tempo, ninguém está só. A gente tem aquela defesa, como eu disse, da encarnação do corpo físico, e a interferência dos espíritos não é tão direta quanto a gente imagina. A gente não vê, a gente não sente assim muito frequentemente. Tem quem sente um pouco mais, um pouco menos, mas nós precisamos saber que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, de Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos nos influenciam? A resposta dos espíritos: sim, muito mais do que imaginais. Não raras vezes são eles que vos conduzem. Então, esse tipo de postura de pensamento pessimista atrai espíritos do mesmo jaez, do mesmo nível. Atrai espírito do mesmo nível. E o quê? Vai fortalecendo essa postura. Então as pessoas começam a ser aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas pessimistas, e as coisas começam a dar errado. As coisas começam a dar errado. É natural. As coisas começam a dar errado. Por quê? Porque ela vai estar envolvida, como tem no desenho animado, aquela nuvenzinha cinzenta que fica em cima da pessoa, aqueles raiozinhos, parece, onde a pessoa vai, aquela tempestadezinha vai junto. É isso. Não é só o pensamento dela. Esse pensamento, ele é uma energia e vai buscar a sintonia com outros espíritos do mesmo nível, que querem o quê? Querem a perturbação. Aquele aluno que tira nota baixa, quando pega a prova, ele fica de olho na prova dos outros, para ver, para encontrar um com a nota tão baixa quanto a dele, ou mais baixa, para ele se consolar. E dificilmente ele vai olhar o que teve a nota mais alta para ficar, puxa vida, eu podia ter ido melhor, tal. Não, ele vai, não. E aí, às vezes, chega em casa falando isso, né? Já chega com a lista dos alunos que tiveram nota mais baixa. Os espíritos infelizes, inferiores, da mesma forma. Eles vão buscar pessoas reclamando, pessoas resmungando. Para quê? Porque eles estão em sofrimento. O mal gera sofrimento, porque ele é uma agressão à nossa natureza. Então, quando uma pessoa é má, é opção, ele é mau, ele se dá bem com isso. Não dá. É uma fuga. É uma couraça que a pessoa veste, da qual a pessoa se investe, para se defender do sofrimento. Do sofrimento. Sofrimento esse, no plano espiritual, que dura muito. Pode alcançar séculos. Pode alcançar. E eles estão aí. E quando a gente abaixa a vibração, se liga a esse tipo de espíritos. Então as coisas começam a dar ruim mesmo. Tudo. Eu assisto de vez em quando, não é falta do que fazer, não. É realmente curiosidade científica. Os programas da Igreja Universal. E outras igrejas aí. Então, tem muita, óbvio, que tem, levanta, o paralítico levanta, o cego sai enxergando tudo, quer dizer. Mas tem muita gente que realmente recuperou a autoestima, que melhorou no trabalho, melhorou no relacionamento doméstico. Tem! Por quê? Porque ele mudou a postura. Ele mudou a postura. Então, você vai lá, você faz o desafio para Jesus, tal, não sei o quê. E Jesus, então a pessoa vai toda entusiasmada, não, Jesus está comigo. E realmente Jesus está com ele, está com todo mundo, Jesus está em todo lugar, não está só aqui no centro espírita. Agora, precisa buscar a sintonia. Em nome do que você buscou a sintonia? Pouco importa. Eu busquei a sintonia no terreiro de Umbanda, no candomblé, na mesquita muçulmana, no centro espírita. Não interessa. Você mudou o seu astral. Ao mudar o astral, ao acreditar em si mesmo, ao sair dessa síndrome de Hardy, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Os problemas vão acontecer? Vão. Eu me tornei espírita. Por quê? Eu me tornei espírita para não ter mais problema, porque espírita não tem problema. Lógico que tem um problema. Agora, nós temos condições de enxergar os nossos problemas de outra forma. Primeiro, num caráter efêmero. Vai passar. Vai passar.
Não, mas o problema é muito grave. Vai passar. Não, mas o médico falou que é terminal. Esse passa rápido, esse é o que mais passa. Vai passar. E se eu morrer? Maravilha! Liberta desse corpo doente. Às vezes as pessoas perguntam, eu gosto de fazer essa brincadeira, às vezes pergunta, é aviso para acabar ou não? Agora eu queria começar a fazer uma introduçãozinha aqui, eu ia começar agora, pegar a mania do meu pai e me lascar, né? Às vezes as pessoas perguntam, esquece que minha mãe desencarnou, né? Ou não ficou sabendo e tal. E aí, sua mãe como está? Está ótima. É mesmo? Nossa, tá uma maravilha. Aqueles problemas que ela tinha, não tem. É mesmo? O que aconteceu? Né? Desencarnou. Não, filho ingrato, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu vi uma frase uma vez, para encerrar. Uma pessoa passando uma dificuldade muito grande e pediu ajuda para uma outra pessoa. E essa pessoa ajudou, mas ajudou de uma forma muito maior do que ela esperava. Ela ficou assim, surpresa com aquilo. E confessou a pessoa, falou, puxa vida, eu não esperava tanto, não esperava que você ia fazer isso por mim. Aí o cidadão que ajudou disse para ele assim, põe um negócio na cabeça. Se você pode, você deve. Eu fiquei com essa frase. Serve para todo mundo. Se você pode, você deve. Essa é a relação que a gente tem que ter com a vida. Quem não pode um pouco mais do que faz hoje, então deve. Quem não pode sorrir um pouco mais, então deve. Quem não pode ser um pouquinho mais tolerante, então deve. Quem não pode perdoar um pouquinho mais, então deve. Se você pode, você deve. Obrigado. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, a beleza desse encontro, do nosso encontro com os espíritos amigos, com os amigos encarnados, buscando fortalecer nossas convicções, criar condições, argumentos intelectuais e morais para prosseguirmos a nossa caminhada, a nossa vida, buscando a paz, a felicidade, a partir do progresso moral, espiritual, a partir do olhar caridoso para com os nossos semelhantes, para com a natureza, a criação divina de uma forma geral, buscando a sintonia com Deus por meio da sua obra, de um passarinho, de um cachorro, de um gato, de um parente, de uma criatura distante, de um governante, seja lá de quem for. Criaturas de Deus, colocados no mundo conosco, para que possamos crescer, progredir juntos. Que os espíritos amigos nos abençoem, nos protejam, protejam nossos lares, nosso trabalho, nossos entes queridos. Tenhamos uma semana de paz. E assim seja.